confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui em Varginha. E agora? Como nós devemos proceder? Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista, mas nesse vídeo eu vou passar informações importantíssimas de como a gente deve proceder frente à chegada do coronavírus em Varginha e na região. Vamos lá? A primeira questão é, algumas pessoas estão falando, nossa, o isolamento não serviu de nada. Vamos lá, o isolamento não é para fazer com que o vírus não chegasse aqui na região. Isso é impossível. Se vocês forem observar, países muito mais desenvolvidos, com critérios muito mais rígidos a respeito do isolamento, não conseguiram evitar a chegada do vírus. Então isso é impossível. O isolamento não era para que o vírus chegasse aqui. Certo? Isso é importante porque tem pessoas culpando a paciente de Boa Esperança que veio a ficar enferma. Gente, ela não tem culpa nenhuma, certo? O vírus iria chegar aqui, digo mais, se ele já não estiver circulando, e possivelmente ele está. Esse foi o primeiro caso confirmado, mas nós temos um fluxo muito grande de pessoas indo para São Paulo, para Rio de Janeiro, enfim, pessoas vindo para lá também. O vírus chegaria aqui de qualquer forma. Então, em primeiro lugar, não é culpa da pessoa que adoeceu. Segundo lugar, não é culpa do hospital de Boa Esperança e muito menos do Hospital Bom Pastor, que recebeu a paciente aqui. Existe uma pactuação e a partir do momento que um hospital não tem infraestrutura para tratar um paciente, ele tem que ir para um serviço de maior complexidade. Da mesma forma, se uma pessoa que precisa de uma cirurgia de grande porte que não é realizada aqui em Varginha, ela vai ser encaminhada para cidades maiores, onde for pactuado, ou Belo Horizonte, em alguma região que tenha infraestrutura para que seja realizada. Tá certo? A outra questão que a gente tem é o seguinte, esse isolamento ele não serve para que as pessoas fiquem imunes ao vírus, ou seja, para que o vírus nunca atinja. Isso seria um pouco utópico, tá? Então, assim, o motivo do isolamento não era para que o vírus não chegasse em Varginha na região. O motivo do isolamento funciona para que nós tenhamos condição de, ao cada um ficar em seu lar, diminuir a chance de infectividade do vírus, ou seja, o número de pessoas que vão ser infectadas não vai se dar na mesma hora, tá certo? Então, se a gente consegue lentificar a quantidade de pessoas infectadas, nós vamos ter condição de atender essas pessoas e fugir do tão temido colapso do sistema de saúde. Para ficar mais fácil de entender, eu fiz esse esquemazinho que eu acho que vai ficar mais ilustrativo. Vamos imaginar uma cidade que tenha apenas 100 pessoas e nessa cidade só exista um único hospital. E esse hospital só tem 2 únicos leitos de UTI, tá certo? Desses 100 habitantes dessa cidade, vamos dizer que uma pessoa foi infectada pelo Covid-19, ou seja, essa pessoa adquiriu o coronavírus. A gente tem 2 cenários possíveis. A pessoa pode simplesmente não respeitar o isolamento social e aí sair com os amigos, e aí ir para bar, ficar na porta da rua conversando, seguir a vida dela normal, pegar ônibus, enfim. A pessoa seguindo a vida normal, o que ela vai fazer? Esse vírus, pessoal, ele tem uma taxa de infectividade muito alta. Mesmo aí você fala, mas eu estou saindo com álcool gel, com máscara. Pessoal, mesmo assim, para vocês terem uma noção, os médicos super ultraparamentados nos serviços de saúde mais complexos em São Paulo, fora do Brasil, eles estão se infectando. Então o vírus ele passa com muita facilidade. Então vamos dizer que essa única pessoa ela sai e contagia diversas outras pessoas. O que acontece? Em pouco tempo, esse vírus vai infectar a cidade inteira. Um ou outro não vai ficar infectado. E de todos esses infectados, com certeza um percentual vai ficar grave, porque o vírus, em algumas pessoas mais susceptíveis, que têm asma, diabetes, problemas crônicos, uso imunossupressor, tem mais de 60 anos de idade, teve história de câncer usando imunossupressor, enfim, pacientes no grupo de risco, eles têm a chance de desenvolver um quadro mais grave. E se desenvolver um quadro mais grave, o vírus vai para o pulmão e vai fazer com que a pessoa não consiga respirar, precisando de uma UTI. Então vamos lá, nessa cidade de 100 pessoas, quase todo mundo ficou infectada e 5 pessoas ficaram muito graves. Imagina que todas essas pessoas resolveram correr para o hospital. Óbvio, o hospital não vai comportar. E o pior, pessoas que não estavam infectadas nesse momento no hospital vão ficar infectadas. Pessoas que estavam com quadro leves podem adquirir uma outra infecção hospitalar, seja ela qual for. E mais, as pessoas que estão graves, às vezes elas não vão conseguir nem chegar a ter atendimento, porque as pessoas com caso leve estão tomando a frente. E vamos dizer que essas pessoas ainda assim conseguissem chegar. Os 5 pacientes extremamente graves estão lá precisando da UTI, mas só tem 2 leitos. Então, infelizmente, a grande mortalidade do vírus acontece quando esse cenário ocorre.
Mas vamos ver agora um outro cenário, e esse é o cenário que a gente precisa reforçar aqui a importância. Vamos dizer que essa mesma cidade, com 100 habitantes, certo? Uma pessoa se infecte pelo Covid-19. Ao infectar pelo vírus, a população resolve ficar atenta ao clamor da sociedade, do Ministério da Saúde, das informações de saúde pública e resolve ficar com isolamento social em sua casa. O que vai acontecer? O vírus vai se disseminar muito mais lentamente. Com isso, muito menos pessoas vão ficar graves ao mesmo tempo e vão conseguir ordenadamente ir até o serviço de saúde. Então imagine, se antes a gente tinha muitas pessoas precisando de 2 leitos, agora a gente vai ter condição de dar suporte a esse caso e ainda a outros casos que ainda vai ter na cidade. Problema de infarto, de diabetes, seja ele qual for, tá certo? Então assim a gente não sobrecarrega o sistema de saúde e todos têm condição de tratamento, tá? Então, por isso que a gente fala, o isolamento social, cumprir as regras do isolamento social é altamente necessário nesse momento. Não é para o vírus não chegar na cidade, é para a gente não adoecer todo mundo ao mesmo tempo e não ter como atender todas as pessoas ao mesmo tempo. Então o vírus vai chegar, na verdade ele já chegou, possivelmente já está aí há mais tempo, já tem pessoas entre nós circulando com o vírus. A gente tem 2 opções, seguir um cenário que todo mundo adoece ao mesmo tempo ou seguir um cenário em que nós conseguimos, passo a passo, cuidar das pessoas doentes, tá bom? Olha, vamos orientar as pessoas a ficar em casa, vamos reforçar, é importante, gente. É uma medida de saúde que realmente vai salvar vidas, tá certo? Um forte abraço.